A segunda abordagem proposta por Antônio Joaquim Severino no livro Metodologia do Trabalho Científico, especialmente na subseção 2.2.1, Diretrizes para a Leitura, Análise e Interpretação de Textos, ela recebe este nome em decorrência do processo que será realizado pelo leitor, pela leitora, na intenção de captar a mensagem veiculada no texto. Nesse sentido, nós podemos informar que é uma atividade fundamentalmente objetiva, em que a pessoa que lê o texto buscará assimilar, absorver, apreender a mensagem sem intervir, sem interferir subjetivamente nela. E para que isso ocorra, um conjunto de perguntas e respostas deverão ser buscadas. A primeira dessas perguntas é justamente esta: o texto aborda sobre qual tema? O texto trata de qual assunto? Essa informação, como o professor Severino nos sugere, ela pode estar diluída no conteúdo da mensagem. Nem sempre ela está explícita no texto. Então, daí a necessidade de uma leitura mais atenta, a fim de identificarmos qual o objeto tratado no texto, a fim de identificarmos o tema, também conhecido como assunto, razão pela qual o autor se debruçou a escrever sobre aquele certo conteúdo. O segundo elemento extremamente importante é a identificação do problema, ou seja, o que fez com que o autor parasse o seu tempo a fim de escrever sobre aquele conteúdo. Quando nós comentamos sobre o problema, a problematização, nós estamos nos referindo justamente ao fator que provocou, que motivou o autor a escrever sobre aquela temática. Essa informação ela é extremamente importante, porque o problema gerará a resposta que será os dados fundamentais correspondentes àquilo que nós chamamos de tese. Daí, verificarmos um vínculo lógico entre problema e a terceira informação, que é justamente a tese. Quando nós identificamos o problema, é importante, né, tomarmos absoluta consciência disto, de que todo problema conduz para uma solução, a uma resposta a uma dificuldade. E quando nós fazemos, então, essa pergunta e encontramos essa solução, justamente nós encontramos aqui a chamada ideia central, proposição fundamental, que são sinônimos que se aplicam para a palavra tese, sendo que ela é a ideia mestra, é a ideia principal, é o fator pelo qual o autor parou a vida dele para dar aquela solução cabal e definitiva para o problema. Por conseguinte, identificar a tese nos gera então dados fundamentais para o processo de compreensão. E, conforme nós já comunicamos, em decorrência da natureza monográfica que possui o texto, então sempre um texto teórico só terá um tema, só terá um problema e, por conseguinte, o texto teórico apenas terá uma única tese. Justamente a parte mais complexa em um trabalho de leitura proposto pela análise temática se dará na medida em que nós procurarmos responder à quarta questão. Como o autor demonstra sua tese? Como o autor comprova sua posição básica? Qual foi o raciocínio? Qual foi a argumentação que o autor adotou? Então, nesse sentido, o raciocínio
também conhecido como argumentação, é o conjunto de ideias, de proposições encadeadas. São as justificativas que o autor utiliza a fim de demonstrar sua posição, a fim de defender ou aquele propósito que está empenhando naquele texto. Nesse sentido, a parte que deverá ter muito mais cuidado é justamente esta, a fim de identificarmos essa estrutura lógica que está fundamentada nos argumentos. Como nós vimos que há um vínculo lógico entre tese e argumentos, quanto mais os argumentos fundamentarem, balizarem, estruturarem a tese como solução definitiva, mais significativos são esses argumentos. E são justamente esses que nós, então, vamos separar para a montagem da hierarquização dos argumentos mais importantes para os argumentos menos importantes. E nós daremos atenção exclusiva para os argumentos mais importantes. Conforme já foi dito, né, muitas vezes um texto tem grande quantidade de páginas. E essa grande quantidade de páginas se dá em função da grande quantidade de argumentos que o autor traz. Nós alicerçaremos a nossa atenção, debruçaremos a nossa atividade intelectual, a fim de extrairmos do texto apenas aqueles argumentos mais significativos, que validam a tese como solução definitiva. Por último, nós estamos aptos a desenvolver um resumo, também conhecido como síntese. O que é importante mencionar? Não é uma mera redução dos parágrafos. Não significa, nesse sentido, apenas pegar partes do texto. O que o resumo deve trazer, justamente, são essas ideias fundantes que estão constantes no texto. E essas ideias fundantes são o tema, o problema, a tese e os principais argumentos utilizados para validar a tese como solução definitiva. É nesse sentido, né, que esse material poderá ser um grande roteiro de leitura para as nossas atividades, como assegura o professor Antônio Joaquim Severino.